Mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Hoje nos encontramos na tradicional Rua da Praia, uma das artérias principais de acesso ao centro da histórica e imortal cidade de Goiânia, na residência de Dona Severina Paulina, ela conhecida carinhosamente pela vizinhança como Dona Bio, uma senhora alegre, distinta, que fica na janela, hora outra está na janela de sua residência, acolhendo, acenando e cumprimentando aqueles que passam. Ela nos acolhe carinhosamente nesta tarde para documentarmos as suas memórias, as suas lembranças de vivências de tempos idos. Ela, no auge dos seus 96 anos de vida, vai nos falar um pouco sobre a sua história, suas memórias, suas lembranças, para que documentemos neste canal do YouTube Águia de Goiânia. Vocês estão na companhia do professor Marcos Paulo e de Ravel Monteiro para mais um registro da história de Goiânia. Dona Severina Paulina, muito obrigado por nos receber. Queríamos que a senhora nos falasse um pouco das origens da senhora. Quem foram os pais da senhora, quantos filhos tem, de onde a senhora veio com a família para morar neste lugar. Areia de São Sebastião. Eu vim de lá, para morar no Barro Vermelho. Daqui eu morei na Rua do Limoeiro. Da Rua do Limoeiro eu vim para a Rua da Praia. E estou aqui há 46 anos. Estou aqui há 50 anos que moro aqui nessa casa. 50 anos nesta casa, a Rua da Praia. Mas a senhora tem algumas lembranças de onde morou que hoje já não está como antes. A senhora lembrava aqui, antes de começarmos as gravações, como era o Barro Vermelho quando Dona Severina chegou para morar lá? Tinha a venda de Seu Lauro. Subindo tinha 3 casinhas. Tinha uma vila com 4 casinhas. Tinha outra, só tinha 3 vilas, somente. E quando eu saí de lá, hoje eu me perco, porque não sei mais andar no Barro Vermelho. O Barro Vermelho da época da Dona Severina era algo bem resumido, bem pequeno. Hoje é praticamente um bairro, numeroso, com muitas residências, mas nas memórias de Dona Severina, apenas uma venda de Seu Lauro. Seu Lauro. Era cunhado de João Alves, que era o dono quase do Barro Vermelho. Tinha uma vacaria muito grande e a gente vivia ali. Dali eu morei na Rua do Limoeiro. Da Rua do Limoeiro eu vim para a Rua João Lira. Da Rua João Lira eu vim para aqui, para a Rua da Praia. Dona Severina, fazendo este itinerário da antiga Areia de São Sebastião, hoje cidade de Itaquitinga, Limoeiro, Barro Vermelho, Rua da Praia. Dona Severina, nos fale um pouco. Hoje, a senhora com os 96 anos de vida, 5 filhos, 2 mulheres e 3 homens, como era a vida naquela época, na adolescência, na infância da senhora? E a senhora nos falava também, antes de começarmos as gravações, como era o transporte, como é que as pessoas... Porque antigamente Itaquitinga e Condado eram os distritos de Goiânia. Na época que a senhora lá viveu, Areias de São Sebastião era distrito de nossa cidade. A senhora nos lembrava o transporte, o que é que se usava? Carro, cavalo, boi, carroça? Carroça carregava água para a cidade. Era Luiz Querrenca. E burro era quem fazia. E carro de boi, era 2 boi e 2 atrás e 2 na frente. E o homem com a vara catucando ele para eles andarem. Só era que tinha.
aqui mesmo, aqui na Rua da Praia, não existia carro. Não. Quem tinha um carro aqui era Abel e Mauro, o tio de Benete. Aqui não tinha carro, não tinha nada. Só tinha mesmo, não tinha ambulância, não tinha nada. A gente vivia uma vida muito precária. Não tinha, o hospital que tinha aqui era o Belameno Correia, mas isso, muito pouco. Eu não tive bem muita lembrança disso aqui não, porque a vida era muito... Eu trabalhava muito, lavava roupa, era lavadeira de roupa, do pessoal quase de Goiânia todinha, a família Rabelo, eu lavei muita roupa, Paulo Rabelo, Carminha, Terezinha, tudo isso era conhecido meu. E eu não tenho nada que contar, tenho que contar a pobreza que era. Hoje eu estou rica, milionária. Eu tenho uma casa para morar. Dona Severina, como lavadeira de roupa, antigamente nós não tínhamos, como hoje, água encanada. Então, a senhora pegava as roupas sujas nas casas das famílias e... Para Bujari lavar. Para Santa Teresa lavar. Para Bujari. Era um riacho que a gente lavava roupa. E não existia. E botava a trouxa na cabeça e vinha de Santa Teresa para Goiânia com a trouxa de roupa na cabeça. Quem não tinha condução. Quem me deu essa oportunidade de a gente andar no ônibus foi Zé Batista. Jesus que deu o céu por descanso eterno. Muito bem. Naquela época não tínhamos água encanada, Dona Severina colocava a trouxa na cabeça e ia lavar em Bujari. E energia elétrica, como é que o povo se virava sem energia elétrica? E para passar ferro nessas roupas? Um ferro, fute, e carvão. Era o ferro que tinha. Era carvão e o vento que dava para assoprar o ferro. E a gente dava ferro na roupa, que lavava muita roupa, muita. Também se tinha um costume, Dona Severina, antigo, como a senhora relata para os nossos que acompanham o nosso canal do YouTube Águia de Goiânia, a roupa que se fazia trouxa, levava para lavar no rio, lá secava, trazia na trouxa, na cabeça em casa, passava ferro com ferro de brasa, mas também tinha-se o costume de goma, né? Se usava uma goma. A goma, o doutor Lauro Raposo, doutor Benigno Araújo, doutor Serrano, tudo isso era roupa. Barrufava para dar ferro nas roupas de linho dos doutores. Era que eu sei contar. Ah, muito bem. Então essa roupa que era trazida depois de lavada no rio, era borrifada para passar ferro e ela ficar durinha. Era. E o resto, eu não tenho mais nada que falar, meu filho, porque eu não... A lembrança vai embora. Mas, aos 96 anos, a senhora ainda tem muita memória, muitas informações preciosas. Como, por exemplo, nessas idas e vindas, morando ora no Limoeiro, no Barro Vermelho, na Rua da Praia, quais as lembranças que a senhora traz desta Rua da Praia? Quais moradores? A senhora citou Dona Benete, as vendas, as bodegas. O que é que existia aqui na época da senhora? Criaturas maravilhosas. Todos eles já se foram, dos mais velhos, pai de Benete, pai de Zé Guedes, Severino, Zé Lira, Naninha, Rabelo, Benedito Celestino, que era o pai de Benete, Severino Guedes, Viega, um grande homem, Viega era uma grande criatura. Manuel Guzmão, seu Maneco, pai de Célia Guzmão. Esse pessoal era tudo ótimos pessoas. Todos esses eu conto tudinho, seu Si, seu Juca,
seu Hermínio, tudo isso não existe uma pessoa aqui, a não ser Nete de Viega, que é da minha idade, e mais ninguém. Todos já se foram. Olha só, que registro impressionante. Toda essa geração já passou, da época da senhora, apenas Dona Nete, Somente Nete. ela vive ainda. Aqui na Rua da Praia, vivendo a estes anos todos, onde ficavam, para qual direção ficavam as antigas e famosas barracas, se chamava de bodegas, barracas, vendas? Venda. A barraca de Felipe, a venda de Zelira, a venda de Severino Guedes, a venda de Viega, a venda de Benedito, a venda de Naninha, a venda de Seu Cazuza. Encerrou aí. Todas essas vendas aqui na Rua da Praia? Tudo. Era tudo parede e meia. E viviam. E o que se vendia nessas barracas? Cada um vendia um produto diferente ou todo mundo vendia a mesma coisa? A venda de Viega se vendia de tudo, da charque ao tocinho de porco, a carne seca de porco, a tripa de porco, bacalhau, sardinha na lata, essas coisas. A venda de Benedito também vendia muita fruta, abacaxi, inhame, que vinha de Itapirema, nos burros, nos caçoar, e botava aqui. Naninha tinha 4 garrafas de cachaça na prateleira, mas todos viviam. Tito, o pai de Isaías, vivia também de uma bodega. Todos viviam, tudo honestamente, esse pessoal. Hoje a desonestidade está grande. Dona Severina, a senhora falando, agora nos veio à memória do transporte. Quais eram os senhores donos de, a senhora falou, burros, que faziam transporte, cavalo? Como era essa ida e vinda para Areias de São Sebastião? Porque hoje, cidade de Itaquitinga é uma certa distância. Naquela época, como o povo ia e vinha? Vinham por dentro da mata de Bujari. Tapirema do meio, Tapirema de cima, Tapirema de baixo. Tinha um caminho que entrava na mata e saía aqui em Santa Teresa. De Santa Teresa pegava essa estrada que vinha. Os ônibus de João Pessoa vinha, passava por aqui pela Rua da Praia. Descia aí, subia em Bujari, passava pela Casa Grande, subia em Bujari, saía na pista lá em cima. Foi onde mataram o João Pessoa, ali. Certo. Dona Severina, com todas as memórias e vivências de tempos idos nesta Goiânia tão querida. Morando há estes anos todos, na Rua da Praia, onde a senhora lembra os antigos vizinhos, os donos de vendas, de bodega, aqueles que já se foram, os poucos que ainda vivem. A gente recorda também, Dona Severina, que a Rua da Praia sempre foi, como a senhora citou, essa passagem dos ônibus, uma rua principal de entrada em Goiânia. Qual momento da história da senhora a senhora recorda de alguma festa, da chegada de alguma autoridade, de alguém importante passando nesta rua, chegando aqui ou sendo esperada aqui? Eu não tinha muita lembrança, porque a minha vida não era a casa, a minha vida era o Rio. Eu saía de 5h30 da manhã, chegava às 6 da tarde. Não tinha vida, a vida era essa, trabalhar para sustentar a família, ajudar meu marido a trabalhar na usina, e eu não tinha essa liberdade de ver nada. Ô, Dona Severina, com o dia todo ocupado, quer dizer que a senhora, como era a rotina da lavadeira? A senhora pegava a roupa, vamos dizer, um exemplo, a senhora fala do Dr. Benigno Pessoa de Araújo. A senhora ia à casa dele pela manhã pegar as roupas sujas ou pegava no dia anterior? Levava para o Rio e quando voltava já era tarde ou dava mais de uma viagem no Rio? Não,
A gente, quando ia, pegava a roupa de tarde. Ia apanhar a roupa de tarde, porque de manhã cedo a gente saía muito cedo para o rio para lavar. Então levava o seu próprio alimento para comer lá, ou ia, passava um tempo, lavava, voltava e depois voltava com roupa de novo, ou só dava uma viagem? O alimento que a gente levava era um pouco de farinha, banana e um pedaço de carne Seca. seca, com a faca para comer. E assim, chupava muita cana. Era. E assim a gente vivia. E que vida maravilhosa era aquela, com a barriga um pouco apertada, mas não era essa de hoje. Não. Eu me deito muito cedo aqui porque não posso ver tanto desmantelho na rua. E assim estou vivendo até aqui. Então, dona Severina, era uma vida muito sofrida, né? Uma vida difícil, né? Sair muito cedo, com a trouxa de roupa na cabeça, para o rio, que a gente já observa que é uma certa distância daqui onde a senhora mora, para o Engenho Bujari, lavar roupa, aguardar essa roupa secar, comer farinha, chupar cana, um pedaço de carne seca. Ainda botei um roçado para plantar mandioca, para fazer farinha. Fazia farinha na casa de farinha de Bujari. E fazia tudo isso num dia só. Limpava a roça, lachava a lenha de machado, fazia os feixes, botava na cabeça e botava dentro do ônibus. A vida sofrida, a vida do pobre. Dona Severina, eu estou impressionado com uma verdadeira heroína. Se fala muito nas heroínas do Tejucupapo, que é goiana, mas Goiânia em todo canto tem heroína. Nós estamos diante de uma, porque sair cedo, com pouco alimento, para lavar roupa no Engenho Bujari. E nesse intervalo de tempo, enquanto a roupa seca, limpar roçado, colocar roçado, catar lenha, rachar torar madeira. Machado no ombro, ia para a mata botar uma madeira para o nome de cueira. A gente lachava, botava ela abaixo. No outro dia é que ia rolar e lachar e fazer os feixes para botar na cabeça. E a felicidade da gente era que tinha um ônibus para colocar nas malas e a trouxa de roupa. Mas muitas e muitas vezes a gente ia buscar somente fecho de linha para queimar num fogão de 3 trempes para cozinhar. É uma vida sofrida, muito sofrida. Mas agora o pessoal de Bujari, de Arroio da Praia, não tem nada contra, uma família maravilhosa. De Viegas, seu Severino Guedes, a seu Cia, a seu Benedito, a Naninha, a seu Tito, a seu Cazuza. Seu Cazuza era pai de Neco e Cândido. Esses morreram. Era dono da padaria. Do Central? Lá no Beco da Luz. Ah, sim. Neco tinha uma padaria. Isso mesmo. Aquele menino que hoje já soltou-se, é filho de Neco. Sim, sim. Sabe quem? Sim, que depois foi para depois do beco da Câmara, foi para a Praça João Pessoa, essa padaria. Funcionou um tempo. Não sei. Onde hoje é um estacionamento. Hoje guarda carro no local onde era a padaria. A padaria da praça era de Alfredo Barata. Um senhor que veio de Taquitinga, de Areia de São Sebastião, Alfredo Barata, era sogro de doutora Conceição. Mas essa padaria de seu Neco, do Beco da Luz, que a senhora lembra, um tempo ela funcionou, não tanto tempo como no Beco da Luz, mas funcionou um tempinho na praça. Esta que a senhora lembra de seu Barata é mais antiga.
Não, a Neco nunca saiu do Beco da Luz. Não? Não. Não, a padaria de Neco sempre foi no Beco da Luz. A padaria da praça era de Alfredo Barata, o sogro de doutora Conceição, que hoje, doutora Conceição ainda é viva. Naquele mesmo correr onde tinha a farmácia de Seu Duval. A farmácia de Seu Duval. Na frente. Era a farmácia de Seu Duval, era a casa de móveis de Jazinho Vasconcelos, para cima. Era o armarinho de dona. Fugiu agora há pouco a memória, mas logo a gente vai reativar essa memória. Estamos aqui numa conversa muito prazerosa com Dona Severina Paulina, ela que tem o nome de casada de Severina Malaquias da Silva, mais conhecida como Severina Paulina, e que é o nome da mãe dela, e para os mais do dia a dia dela, passam aqui, chamam Dona Bill, o costume de chamar toda Severina de Bill Paulina, né? Olha, a gente quando conversava ali na janela, ligeiramente, inclusive a gente fez até um registro do dia desta conversa, eu e Dona Severina, ela nos lembrava alguns acontecimentos do passado com o Coronel Serafim. Coronel Serafim era Gutiúba. Seu Gouveia era Gurijó. Mundo Novo era... A senhora está lembrando os engenhos e os seus proprietários. Amaro Rabelo. Tabaré. Jardim, o pai de Múcio Rabelo. Salvador, o pai de Nassau. O Salvador, o dono era seu Inácio Rabelo, mas tratava-se como Nassau, era meu padrinho. Subindo era Gutiúba, Coronel Serafim. Para cima era Gurizó, seu Gouveia. Mais em cima era o Poço, era seu Luiz. Para cima era Pitaguaré, terminou. Essa é a relação dos engenhos? Dos engenhos. Todos os engenhos dali, eu conto. Do outro lado tinha Mussumbu, que ainda hoje existe, era de Matari. Muito bem, que lista interessante dos antigos engenhos de Goiânia e dos seus proprietários, os senhores de engenho daquela época. Mas a senhora também nos lembrava um movimento que houve de uma derrubada de coqueiros, um movimento que foi isso? Sim, me lembro. Quando chegou o exército, Coronel Serafim brabo, com as capangas, não quis botar, que abaixo, a patente. O exército, a patente. Não é patente coisa nenhuma. Foram para Tabaré. Coronel Diogo Rabelo. Olha aqui a patente. O pai de seu Amaro era coronel mesmo, mas Coronel Serafim não era. Era coronel da cana. Era. Então, o Diogo Soares da Cunha Rabelo, proprietário do antigo engenho Tabaré, apresentou a patente. Ele apresentou a patente. O pai de seu Amaro apresentou a patente. E era formado mesmo, era do exército mesmo. E ele, mas Coronel Serafim não era não. A esposa de Coronel Serafim era até minha madrinha, Aninha. Era um engenho, fazia mel, fazia açúcar, tudo isso. E qual era o engenho? Gutiúba. Subia e ia bater em Matari. Era a usina Matari. Mas Gutiúba era o último engenho por ali.
Mas essa derrubada que a senhora lembra na época do Exército, era o quê? Estavam derrubando os engenhos, invadindo, o que era? Não sei, eu era muito criança, botava os pés de coco abaixo, o exército chegava, pintavam e bordavam lá, o povo tudo com medo, o matuto tudo com medo do soldado do exército. É soldado do exército, Ave Maria, era uma onça e um leão. Mas respeito, né? Pronto. Muito bem, que delícia, que coisa prazerosa conversar com Dona Severina sobre tempos idos, lembranças e recordações prazerosas do passado, de uma vivência dura, mas que valeu a pena, pois forjou uma mulher que hoje, no auge dos seus 96 anos, 5 filhos criados, conta a sua história com muito orgulho, com muita satisfação. Muito orgulho. 5 filhos criados e 4 netos. Criei 9. 4 filhos do meu filho mais velho e 5 meus. Veio tudo para minha companhia, os 4, porque o coração de vó não deixa meus netos. Aí, não, mamãe, o pai e a mãe estão muito bons para criar, não. Criança não sabe o que faz naquela época. As crianças não tinham vida, tinha a baleadeira para matar passarinho. E mais nada. Ir para os cortes de cana, apanhar rolete. Rolete era, quando cortava a cana, botava no rego, ficava os pedaços e os meninos iam chupar. Ai, que barriga cheia era a cana. Era carne de cana. Eita, coisa boa. Dona Severina, onde ficavam, a senhora é de uma época do abastecimento das casas da água, era em latas, né, em carroças de boi pela cidade, não se tinha água encanada. E a senhora vai nos falar um pouco aonde ficavam esses cacimbões ou chafariz que abasteciam Goiânia. Logo mais, nós vamos estar conversando sobre este assunto com Dona Severina, que nos alegra nesta tarde, falando um pouco da Goiânia do passado, da antiga Areias de São Sebastião, hoje Itaquitinga, e toda uma vivência, toda uma história no solo sagrado de Goiânia. Fique conosco, vamos documentando a nossa história. Seguimos juntos documentando a história de Goiânia. Hoje nos abriu as portas sagradas do seu lar Dona Severina Paulina, Dona Bio, muito conhecida e querida aqui na tradicional Rua da Praia, uma das principais ruas de acesso ao centro da nossa histórica cidade, para falar um pouco da sua história, da sua família, das suas vivências, das suas memórias. É com muito prazer que batemos este papo para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Dona Severina, como a senhora já estava nos falando, na época da senhora não se tinha água encanada, não se tinha luz elétrica, era na luz do candeeiro, comprava-se o querosene nessas bodegas, era o querosene jacaré ou tinha outro? O querosene jacaré. E de onde se trazia água para abastecer? Era seu querrenca que vendia na porta? Quais eram os vendedores de água? E onde a senhora ia buscar também água para a sua família? No posto de seu João Ave. O posto de João Ave. Aí, o Bar Vermelho. Sim. Na descida aí, tinha um poço. As carroças iam apanhar e a gente ia com o pote e a lata. A lata era aquelas latas de gás, lembra-se? Sim. Era as latas de gás e o pote. O pote, às vezes, a gente tombava, caía, nem pote, nem água, nem nada. Mas a gente carregava toda a água do poço de João Ave. Ah, o poço que tinha no Barro Vermelho era de onde vocês abasteciam? Abastecia. A Goiânia. E 3 cacimbão grande era em Júlio Rabelo. Ali também pega, eu não sei mais onde é Júlio Rabelo por causa disso.
era seu Júlio Rabelo, lá da subida aí da estrada de cima, né? Isso. Ali, ele tinha 3 cacimbão grandes, muito poço, muito fundo, era também que abastecia Goiânia. Era, as carroças vinham com Luiz Querrenca, mais outro carroceiro, Biró, o irmão de Biró carregava areia, tirada da capivara. Era areia, caminhão não tinha, carro não tinha nada, eram as carrocinhas, enchia aquelas coisas e trazia para as carroças o irmão de Biró. Tota trazia areia na carroça de capivara. Onde ficava a capivara? Ia buscar no rio, aí na capivara. Certo, mas quando a senhora fala capivara, é um lugar perto de Bujari? Onde é capivara? É antes da a Ponte Branca. Sim. Aí a gente chamava Ponte Branca. Ponte Branca era onde passava a maré, vinha, enchia, vazava. Ele só apanhava areia quando a maré vazava. Hoje eu não sei nem se tem maré, nem se tem rio, se tem nada. Mas eu acredito que tem ainda. Mas a água não presta mais, não. Então, esse local da Ponte Branca, onde a maré ia e voltava, na vazante, era o local que chamavam de capivara. Era capivara. Os meninos onde ia tomar banho, era maré, a praia dos meninos daqui da Rua da Praia, dos filhos de Viega, os filhos de Seu Maneco, já ia ali, ia para a praia, a Ponte Branca. E eu acho que ainda tem a Ponte Branca. Era tomar banho, a maré enchia, vazava. Estava seca. Minha neta. Olá, boa tarde. Aí enchia, vazava. Quando estava cheio, eles iam da Cangapé, da ponta embaixo. Era a vida boa. Vida doce. Quer dizer que a distração do pessoal, a praia deles, era lá na Ponte Branca. Ponte Branca. Era a Ponte Branca. Ia todos tomar banho. Onde se lavavam os cavalos e é onde tiravam areia. Quando a maré estava seca, se tirava a areia. Seu Luiz Querrenca, Antônio, um moreno, era o irmão de Biró. E o caminhão não existia, só existia mesmo boi para puxar água, para botar na casa do povo rico, e o pobre com pote na cabeça para... O pobre com pote na cabeça para ir buscar. Muito bem, esse era o drama vivido sobre a questão do abastecimento de água. E luz elétrica? Luz elétrica não tinha, só tinha um candeeiro, chamava-se cuviteiro, um pavio, e o gai na coquinha com a asa, e o pobre nem um chaminé tinha. Só tinha aquele candeeiro, fumaçava mais do que o tororó dentro de casa. É aquela fumaça. E a luz foi coisa muito boa, a luz. Mas aqui mesmo, eu vim morar, não tinha luz. Tinha candeeiro, era candeeiro. Chaminé não, chaminé tinha o rico. A manguinha ali, na parede. Então, o que a senhora... O cuviteiro é o candeeiro de frande com o pavio, querosene e jacaré. O outro que a senhora chama que tinha na casa de rico, qual era o nome? Era o chaminé, botava o pavio, ele já vinha com a manguinha, a manga de vidro. Isto. Botava o querosene, acendia, e ele é quem clareava, porque tinha a manga de vidro e não fumaçava, mas o candeeiro, ai meu Deus do céu. Entendi. O cuviteiro, aquele candeeiro de frande com pavio, esse fumaçava tudo. A chaminé já é aquela que vimos com bojo de vidro e uma manga, tipo uma tulipa, de onde saía a chama. Quando esquentava muito,
Era vidro para todo lado. Dona Severina, quando a gente entra na Rua da Praia, que segue para esse terreno hoje, que eu acredito que é da família Guedes, nós víamos no passado, eu quando era criança ainda alcancei, e acredito que muitos que assistem a este vídeo também alcançaram uma casa antiga, que tinha uns arcos na frente. Depois aquela casa foi derrubada. Quem morou ali, a senhora lembra? Lembro, chamava-se, o dono chamava-se Mané Sebastião. Aquele casarão tinha aquelas portas fundas, arcadas, não era? Ali, aquele dono daquela casa chamava-se Mané Sebastião. Mas quem mais a senhora lembra? Só dele morando ali? Quem mais? Ninguém morou mais ali. Ali ficou um depósito de quarto para se alugar aos pobres, que tinha, dividiram os quartinhos para pobre morar ali. Família morava toda num quarto. Certo. Mas a casa que nós estamos falando é à esquerda de quem vai, que é um terreno muito grande, hoje tem a água da levada cai ali. Aquela levada vem de Tubatinga. Aquela levada aí, a água era doce, boa. Hoje é praticamente um esgoto, né? Que é uma área toda lamacenta. E no meio daquele terreno, nós víamos, eu quando criança ainda lembro, uma casa recuada lá para dentro do sítio com as portadas com os arcos. Que quem morava lá era? Era um senhor por nome de Mané Sebastião. Mané Sebastião. Mas do lado de cá, que hoje é um local onde se vende móveis usados, a gente também encontra uma casa antiga. A senhora lembra quem morava ali? Seu Juca. O dono era Seu Juca. Era uma casa, Seu Juca era dono daquela casa da praça, que tem 4 janelas marrom. Que agora, ultimamente, morreu o filho dele, Plácido. Aquela casa. Era o Seu Juca, morava ali. E era dono dessas casas, das casas onde vende móvel velho. Sim. A gente observa que na frente do terreno baldio, à direita, tem esta casa antiga. E se a gente seguir nesta casa que a senhora disse que morou o Seu Juca, mais à frente nós vamos nos deparar com outra casa antiga, grande, que eu não sei se a senhora vai lembrar, hoje funciona ao lado a Secretaria de Saúde. Ela fica quase em frente a uma antiga garagem de ônibus que existia nesse lado que nós estamos, esquerdo. Lá no final, antes de chegar na Secretaria de Educação, tinha um local que se via de garagem, não sei de... Ali era a casa de seu Nouzinho e Dona Zefinha, ainda eles lembram-me. Era o dono. Depois, parece, Zô comprou aquela casa. Comprou aquela casa, Zô, o senhor, um grande político de condado. Sim. E comprou aquela casa e botou a família toda dele para morar ali. Ali morava uma irmã de Zô. É uma casa antiga, alta, do lado direito, quase em frente à Secretaria de Educação, ao lado da Secretaria de Saúde. Era Dona Zefinha e seu Nozinho. Eram os proprietários daquela casa. Esse Nozinho é o mesmo que tinha uma marcenaria na Rua Augusta, que fazia móveis. Não é este, é outro. Seu Nozinho era outro. Seu Nozinho fazia móvel. É um grande marceneiro. Sim. Hoje, os móveis, brilha mais do que catarro na parede. Isso, os móveis Chipandelli, que ele fazia todo o conjunto de sala, de quarto, cômoda, cama, guarda-roupa, buffet. E era Nozinho, seu Nozinho, Chiquinho, era os donos das movelarias, de fazer móvel. Fazer móvel. Hoje não. Hoje é bambu prensado, bagaço de cana, papelão. Porque quando a chuva vem na casa de Nosso Senhor, os pés já estão tudo inchados. É desse jeito. Minha neta perdeu, foi muito agora. Minha neta, a Andréia, perdeu quase tudinho. O irmão desse daqui
Perdeu uma sala nova, comprou. Os móveis de hoje não aguentam frieza, não aguentam água, não aguentam nada. Os antigos, você podia colocar dentro do rio e retirar, o móvel estava do mesmo jeito. Mesmo jeitinho, do mesmo jeito. Mas hoje não presta mais, não. Tem coisa boa. Continuando, ainda finalizando a Rua da Praia, nós vamos encontrar o antigo posto de puericultura. A senhora ainda alcançou funcionando ou não é da época da senhora? Qual? O posto de puericultura aqui no finalzinho da Rua da Praia, ao lado do ambulatório e dos Correios. Aquilo ali eu alcancei um campo, não tinha nada, só vinha o circo para armar ali para o povo assistir. Era o circo, era um canto ali, não tinha nada, só tinha mesmo capim. E hoje o correio e ali não tinha nada. A senhora já alcançou o terreno baldio. A vacaria de Paulo Rabelo, a senhora alcançou também? A vacaria, a antiga vacaria, onde hoje é a escola? Demais até. Lavei muita roupa, carreguei muita trouxa de roupa. Paulo, Terezinha, Miriam, Dona Neve, Carminha, tudo isso é da família. Que eu lavei tudo em roupa para essas casas. Tudinho. Paulo Rabelo era um grande homem. Paulo Rabelo era um coração de ouro. Paulo Rabelo, Carminha. Tem um dos filhos de Paulo Rabelo que trabalha com o meu genro, Chiquinho. Onde ele trabalha? Lá no engenho de Dr. Guilherme. Sim. Chiquinho. Luiz morreu. Um deles morreu. Um lourinho. Morreu em João Pessoa. Mas Chiquinho ainda mora lá, que eu peço, eu digo, eu só queria ver Chiquinho. Se o Chiquinho está com a barba branca, dona Bill, eu vi criança. Muito bem. A gente não poderia sair daqui, já que a gente está tão pertinho. Na época da chegada da senhora a Goiânia, como era essa Praça Duque de Caxias? Era no formato que a gente vê hoje ou era... Como era essa praça? E uma outra coisa, quais as lembranças, já que a gente está tão próximo, do Colégio da Sagrada Família? A senhora lembra de alguma religiosa, alguma freira? Não, porque eu hoje estou esquecida do nome dessas freiras, mas a minha menina estudou, Luzinete estudou no Sagrada Família. E era um colégio de interno. Sim. As filhas do Coronel Rabelo, de Dr. Diogo Rabelo, tudo vinha de Tabaré. Meu padrinho é quem não tinha filho, mas seu Amaro tinha filhos, Coronel Diogo tinha filho, tinha uma filha, Coronel Diogo, por nome de Dulce. Sim. Vinha tudo interno. Vinha estudar aí, os senhores de engenho traziam os filhos ou para aqui, para Goiânia, ou para Nazaré. E o pobre, o quarto ano primário, eu mesmo não tinha para onde ir. Quarto ano primário eu também. Sabia conta de somar, diminuir, multiplicar, dividir, fração, regra de 3. Tudo isso eu com o quarto ano primário sabia de tudo. Hoje nada tenho na cabeça, porque estacionei ali e ali eu esqueci. Então, aqui ainda a senhora chegou a estudar onde? Em Areia de São Sebastião. O estudo foi lá em Areias. Foi. Saí de Areia de São Sebastião com 16 anos, para aqui. Quando chegou em Goiânia, aqui na cidade, não tinha mais aonde estudar. Não, e não tinha. Minha mãe era pobre, muito pobreza, lavava roupa e eu fui ajudar. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar na fábrica de Seu Pimentel. Sim. Trabalhei 4 anos lá, na fiação, a tecelagem, udideira, tudo isso eu ainda tenho recordação de tudo isso. Tenho recordação daquele povo todo que trabalhou comigo.
Tem um menino que trabalhou comigo, que eu me recordo de tudo, tudo. Às vezes eu pergunto, que é de fulano, que é de fulano, que morreu. Eu digo, mas é possível que só tenha de viva a Severina Paulo. Mas também, dona Severina, a senhora há de compreender que não é todo mundo que chega aos 96 anos de vida com essa vitalidade, com essa saúde, né? Se a gente compreender que trabalhar muito dá essa qualidade de vida, né? Porque quando a senhora relata uma mulher que carregou água na cabeça, levou trouxa de roupa, de pano para lavar no rio, colocou roçado, balaio de mandioca na cabeça, e com essa saúde toda, com toda essa memória, aos 96 anos, a gente se convence que quanto mais trabalha, mais se vive. E se vive com memória, com lembranças boas. Nós só temos a agradecer e finalizar esse papo com essa lembrança que a senhora nos traz do antigo José Albino Pimentel, com a fábrica de fiação e tecidos de Goiânia, a antiga Fiteg. Quais as lembranças que a senhora tem? A senhora ainda conheceu o seu José Albino Pimentel ou o contato foi com os parentes? Grande homem. Seu José Albino era pai de seu Zequinha. Sim. Tinha um por nome de Nilson. Tinha um que parece, não sei se tem algum vivo. Os filhos de... Não tem nenhuma filha, não. Era seu Zequinha. Seu Zequinha tinha muitos filhos por aí, mas uma pessoa boa. Muito boa. Como era a rotina na fábrica? Que hora a senhora chegava, o que fazia, que hora largava? Largava da fábrica 2h30 da manhã. Sabe para onde eu ia? Onde você mora? Barro Vermelho. Barro Vermelho. Lá, luz, 10 horas. 10 horas. Já apagava aqueles caga-fogo, como a gente chama. Já apagava 10 horas. Quando estava fazendo lua, eu ia. E quando não estava, era botar o dedo no olho. Ia embora para Barro Vermelho. Graças a Deus. Eu nunca me encontrei. Um dia eu me assombrei com a raposa. A raposa me viu e levantou as mãos assim. Aí eu digo, era uma raposa. Eu vinha da Baixinha para o Barro Vermelho. De 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Era a fábrica. Largava. Mas que hora pegava na fábrica? A gente pegava uma hora de 4 horas, ou era 3h30, ou 1 hora. Mas eu sei bem, tenho bem lembrança, porque eu largava pela noite, era essa hora que eu largava, ia lá para o último arruadozinho que tem, que ainda existe esse último arruado que tem, aonde eu morava. E dentro da fábrica, quais os trabalhos que a senhora fazia? Fiação. E depois eu saí da fiação, fui para o rolador, fazer fio nas canelas, enfiava. Usava farda, fazia refeição lá? Que farda aqui, nada, e nem refeição, e nem nada. E tinha nada. Tinha um pão de meia-noite, tinha um pão de meia-noite, e um caneco de café. Era. Era o que se dava. Só é que se dava. Era. Não tem mais ninguém, meu Deus. Eu acho que ainda existe criaturas. Se você entrevistasse, dizia essa mesma coisa. Era um pão que a gente tinha. Que a fábrica dava. Que a fábrica dava. E o senhor José Albino Pimentel, a senhora encontrou com ele em algum momento? Não, nunca tive a oportunidade de falar com ele. Ele não. Uma boa pessoa, um bom patrão. Mas nunca tive a oportunidade de falar com ele, não.
Logo, o homem era rico e a gente era uns bichos do mato. Interessante como Dona Severina encara a vida, as dificuldades da vida com muito humor. Eu acredito que isso fez com que a senhora superasse tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, porque a senhora encara tudo com fé em Deus e com muito humor. A vida religiosa de Goiânia, a senhora tem na lembrança alguma festividade grande que aconteceu em Goiânia, algum acontecimento grande? Lembra de algum sacerdote do passado, algum padre que trabalhou em Goiânia? O único padre que eu tenho bem lembrança foi Dr. Luiz, Padre Luiz, da Matriz, e Padre Fernando. Padre Fernando foi um paróquio que durou muitos e muitos anos. Se existir alguém por ali, quem pode dar notícia de Padre Fernando era Jandira Costa. Jandira Costa é uma grande amiga minha da infância. Sabe quem é? Sim. É Jandira Costa e Janete, Jacildo, Jair. São esses irmãos que ela tem. Eu não sei se nenhum. Jair é morto. Jacildo não sei. Janete eu não sei. Sei o Jandira. Quem me dá notícia de Jandira é Ogier. Sim. Ela foi colega minha de escola. Então, as lembranças dos padres de Goiânia que a senhora traz na mente é do Padre Luiz e do cônego do Padre Fernando Passos. Somente esses dois. Muito bem. Mais um dia de gravações e gravações prazerosas, pois nós estamos documentando as memórias desta grande mulher, heroína, mas não lá de Tejucupapo, a heroína de Goiânia, heroína da antiga Areias de São Sebastião, hoje cidade de Itaquitinga, que veio morar na sede do município, pois Goiânia no passado tinha esses distritos todos, e os dois últimos lugares que se desligaram de Goiânia foi Condado, que era Goianinha, e Areias de São Sebastião, hoje Itaquitinga, terra do nascimento de Dona Severina Paulina, que traz o nome de casada de Severina Malaquias da Silva, Dona Bio, muito conhecida, muito querida aqui na Rua da Praia, a quem agradecemos a calorosa acolhida, o carinho, a atenção de nos receber e relatar tantas memórias, tantas lembranças prazerosas de tempos idos. Estamos documentando a história de Goiânia, as vivências e a história da senhora, Dona Severina. Edifica a todos nós, a mim, que estou conversando com a senhora, Ravel Monteiro, que está fazendo esta filmagem, e todos aqueles e aquelas que assistirão a este vídeo pela bravura, pelo entusiasmo, pela garra, pela disposição que a senhora tem de vencer na vida. Aos 96 anos, lúcida, saudável, com toda essa energia, com as limitações próprias da idade. Tem pessoas com idade inferior, que tem muitas queixas. Imagina a senhora com 96 anos. Toda e qualquer queixa que a senhora tenha é natural pelo passar dos anos, pelo passar da idade. Finalizando este vídeo, quer ainda dizer alguma coisa, alguma lembrança que a senhora trouxe à mente antes da gente encerrar? Tinha muitas lembranças, mas falhou. A mente não tem mais. Está muito difícil, às vezes, para me lembrar, às vezes, de tantas coisas. É hoje que chega para aqui, meu menino, conversa muito, mas aí eu pergunto a ele, meu filho, fulano, ele disse, morreu, mamãe. Cicrano, ele disse, mamãe, morreu. Pronto. Aí esse é meu filho mais velho. Aí ele é quem conversa muito mais eu, hoje é quem me dá atenção. Hoje e Luciano me dá atenção. Esse daí chega, a gente conversa. Esse daí já conversa já com hoje, que hoje é mais conhecido, é advogado, essas coisas, né? Tem mais esclarecimento. Mas eu não tenho, não. Mas para mim, a vida até hoje é uma glória. Até hoje eu estou vivendo com a graça
daquele pai. Se a senhora fosse dar um conselho para quem está nos assistindo, para essa geração de hoje, o que é que a senhora diria? Olha, hoje a geração de hoje não ouve mais conselho. Não, não. Porque eu um dia disse para um pai de família, Catu, meu filho, deixe de beber. Você tem uma família tão bonita, 3 filhos para criar. Ele era um motorista da cerâmica. Ô, dona Bill, a senhora quer saber de uma coisa? Se conselho fosse bom, era vendido, mas como não é vendido, dão de graça. Eu disse, pronto, Cadu. É coisa boa, Cadu. Eu digo, é para pouco, que tu não tem que dar conselho. E esse conselho hoje eu não dou mais. Porque às vezes a gente quer dar um conselho, mas hoje não ouve. Não. Muito bem. Mas um conselho grandioso ela nos deu. Amar o trabalho, ter responsabilidade e compromisso na vida. Isso muito nos edifica, porque a senhora testemunha tudo isso com a própria vida. Nossa gratidão à dona Severina Paulina, dona Bill da Rua da Praia, que abriu as portas sagradas do seu lar para conversarmos um pouco sobre a história de Goiânia, sobre as suas memórias. Que Deus abençoe poderosamente, dona Severina. Muito obrigado pela acolhida e sigamos juntos, documentando a nossa história. Por Goiânia, por sua história, avance.